A plataforma do letramento tem o prazer e a honra de receber a professora Magda Soares, que dispensa apresentações. Ela sempre brinca comigo que eu falo que dispensa apresentações, mas eu acabo apresentando. Ela é professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG, orientou diversos, inúmeros trabalhos na área da alfabetização e do ensino de português e desenvolveu diferentes pesquisas nessa área de conhecimento. É um prazer estar aqui com você, Magda. A gente vai falar muito mineirês nessa entrevista, porque somos dois mineiros, e vamos discutir vários temas ligados à alfabetização. E há um termo que a Magda ajudou, foi uma das principais pessoas a elaborar no Brasil, que é o tema do letramento. Magda, é um prazer estar com você aqui. Você É um sabe prazer disso. estar aqui também. Bom, então vamos o primeiro bloco nosso é constituído de um conjunto de perguntas que professores costumam nos enviar. Então a gente fez uma espécie de consolidado dessas perguntas. A primeira delas eu sei que você não gosta de dar conselhos, então eu vou mudar o nome. Que sugestões você daria para um professor que está começando a sua carreira e está começando o seu trabalho com uma turma de alfabetização? Bom, a sugestão primeira é que ele não desanime, porque realmente é um impacto quando o professor sai, ou a professora sai do curso inicial de formação e se depara com uma turma de 30, 35 alunos, 20 alunos, que ela precisa fazer leitores e escritores, né? Isso é talvez a tarefa mais difícil no ensino, porque talvez seja a única área em que é sim ou não. Quando se trata de estudos sociais, história, matemática, o aluno aprendeu um pouco, muito, tudo, e você pode afirmar isso. Mas na alfabetização, o aluno aprendeu a ler e escrever ou não aprendeu a ler e escrever. Então é a professora que está sob uma responsabilidade maior do que as demais. Eu me atrevo a dizer que a formação inicial não as prepara inteiramente para isso. A minha sugestão é que elas, primeiro, não desanimem. Segundo, considerem sempre que as crianças são capazes de aprender. Essa é uma mentalidade que nós, sobretudo quem trabalha na escola pública, vencer essa mentalidade de que os alunos vão ter dificuldade, que os alunos vêm de um contexto cultural que dificulta tudo, o que não é verdade. Os alunos são capazes e ela precisa acreditar neles como capazes de aprender. E buscar soluções para os problemas. Onde buscar soluções? Estudando, né? Estudando, refletindo, buscando ajuda de quem já tem mais experiência, enfim, acreditando nas crianças, não desanimando e estando sempre alerta para entender, compreender os problemas e buscar resolvê-los, é a sugestão que eu daria. Magda, muitos professores encontram na psicogênese uma base importante para desenvolver o seu trabalho, na psicogênese da alfabetização, especialmente na descrição das hipóteses que as crianças fazem ao longo do seu processo de aquisição da escrita. E muitos perguntam para a gente como fazer para que elas vençam as diferentes hipóteses e passem de uma hipótese pré-silábica para uma hipótese silábica, de uma hipótese silábica para uma hipótese alfabética. Que princípios, na verdade, né, podem ajudar a fazer atividades que promovam essa passagem de uma hipótese para outra, que elas vençam essas hipóteses?
Bom, aí, de novo, é a questão de compreender o processo, de as professoras compreenderem o processo e, compreendendo, saber como agir, como atuar no processo das crianças. A psicogênese trouxe uma enorme colaboração, esclarecendo como as crianças vão construindo o conceito de língua escrita através de etapas, de fases que realmente a gente vê acontecer nas crianças, pelo menos em todas as crianças, isso já está comprovado, as crianças de línguas que têm uma ortografia menos complexa, ou transparente, ou próxima da transparência. Mas a questão que aí me parece que ainda não está suficientemente esclarecida é como o professor agir para que a criança caminhe ao longo desse processo de uma maneira mais fácil para ela, né? E aí é preciso a gente associar a psicogênese à psicologia sociocultural do Vygotsky, né, que sempre, sobretudo naquele conceito fundamental de trabalhar na zona de desenvolvimento proximal. Não podemos deixar, ou não devemos deixar que as crianças enfrentem esse processo sem a ajuda. Para isso elas estão na escola, para receber a ajuda das professoras. Como ajudar nesse processo? De modo que, como você disse, a criança passe de pré-silábica para silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, né? Silábica alfabética e finalmente alfabética. Qual é o processo pelo qual a criança passa nisso? O que está por trás desse processo do ponto de vista cognitivo? A criança, quando está pré-silábica, ela não se deu conta ainda de que a língua, quando escrevemos, nós registramos o som das palavras e não o significado das palavras. Como fazer que a criança entenda que a língua é som também, não é só significado? Para que ela saia da fase icônica, né, da fase do realismo nominal. Ela tem que botar a atenção no som das palavras. Isso é consciência fonológica, né? As pessoas têm um pouco de medo de consciência fonológica, mas basicamente é isso. Então, uma consciência fonológica que se desenvolve através de parlendas, de trabalho com rimas, com palavras que começam igual, né? Para que a criança atente para isso, que quando ela fala, ela não está apenas falando de alguma coisa, mas está falando com um som, uma cadeia sonora. Bom, percebendo isso, para aprender a língua escrita, ela tem também que entender que essa cadeia sonora, que é a palavra, é segmentável. Porque quando nós escrevemos, nós segmentamos os sons. Então, segmentável, o mais fácil para a criança, no primeiro momento, é segmentável em sílabas. Porque a sílaba, ela tem uma realidade linguística, consciência fonológica, para a criança perceber que a palavra pode ser dividida em sílabas, é a consciência silábica, né? Ela se torna silábica porque percebeu que a palavra pode ser dividida em sílabas, ou seja, porque ela desenvolveu consciência da segmentação da cadeia sonora em sílabas. Isso é consciência fonológica. Dissilábica, vamos passar pela fase do silábica sem valor sonoro, né? A criança entende que cada um desses segmentos da palavra oral é representado por uma letra. E isso porque também se está trabalhando desde o início com a criança com letras, ela vê as letras em volta dela, no contexto, ela percebe, ela constrói esse conhecimento que se escreve com letras. Então ela põe uma letra para cada sílaba, qualquer letra. Ela percebeu os segmentos, mas ela ainda não percebeu a natureza dos sons nesses segmentos. Trabalhando-se com consciência silábica, caminhando para a consciência fonêmica, com atividades que levem a criança a perceber que na sílaba há mais de um som, né? E aí é o salto mais difícil para a professora, porque é do passar da consciência
silábica para a consciência fonêmica. Então, né, essa passagem não pode ser, como foi na consciência silábica, de a criança pronunciar uma palavra dividida em sílabas. Não pode ser isso porque não se consegue pronunciar os fonemas. Né? Por mais que pensem que é possível fazer a criança pronunciar fonemas, isso é linguisticamente impossível. E não só linguisticamente, mas o nosso aparelho fonador não tem condições de pronunciar um fonema, os fonemas consonantais. Né? Podia dar um exemplo? É interessante que nas pesquisas que costumam fazer de avaliação da consciência fonêmica da criança, aí coloca as crianças a pronunciar os fonemas de uma palavra. E é muito engraçado quando você vê isso, né? Porque nem o avaliador, o pesquisador, consegue pronunciar o fonema, então ele vai pronunciar os fonemas da palavra boneca. Aí ele fala, presta atenção, criança, B. Ele não falou B, ele falou B, né? Ele colocou aí uma semivogal para conseguir pronunciar o B. E interessante que nessas pesquisas, em geral, usam os sons, os fonemas, em que a articulação fica mais clara, né? Que são as fricativas. Né? Então, a maioria das pesquisas, se não todas, trabalham ou com essas bilabiais, porque a criança aí pode prestar atenção no movimento do lábio, só que o som não se produz só pelo movimento do lábio. Não adianta eu fazer e dizer que aí a criança saber se eu estou falando o B, ou P, ou M, né? Uhum. Então, não e é a questão... é como da letra F, que a letra F representa. Ou então fala S, né? do S. Mas isso não é um fonema, isso é um som fricativo que a gente está produzindo com a articulação. Então, essa passagem da sílaba da consciência silábica para a consciência fonêmica tem que ser por confronto, porque a criança, quando ela fala, ela já sabe que mapa é diferente de mata. Ela não confunde quando ela fala o mapa da geografia e a mata atrás da minha casa. Ou seja, ela já distingue esses fonemas. Para passar isso para a escrita, ela tem que perceber que mapa se escreve com uma letra e mata se escreve com uma outra consoante. E é assim que se tem que trabalhar, levando a criança a fazer o confronto, porque aí ela percebe a diferença né, do fonema de uma palavra para outra. Sempre comparando, então, o aspecto sonoro com a escrita. Sempre o sonoro acompanhando desde o começo. Desde o começo, desde a consciência da palavra, já a palavra, vamos trabalhar com a divisão de boneca em sílabas, já convém que a professora escreva boneca, vamos falar cada pedacinho, boneca, porque a criança já vai entendendo que se escreve registrando o som. E a consciência fonêmica viria da comparação, por exemplo, entre boneca e soneca. E soneca, boneca, soneca, ou você variando a consoante inicial, o fonema medial, né? Então, de forma alguma, você acha que seria defensável, por exemplo, o método fônico? Jamais, porque não tem fundamento linguístico o método fônico, né? E falsifica, porque supõe que você pode ensinar as crianças a pronunciar fonema e depois juntar um fonema com o outro, o que não é artificial. E não resolve, né? A não ser num primeiro momento. Então, resumindo, uma boa forma de fazer com que as crianças passem de uma hipótese para outra é fazendo com que elas percebam o aspecto sonoro da fala, aumentando a sua consciência fonológica, quer dizer, a consciência, primeiro, do aspecto sonoro da linguagem, depois das sílabas e dos fonemas, mas sempre comparando com a língua escrita. Isso, sempre comparando com a língua escrita, e uma coisa, isso vai em paralelo, né? O desenvolvimento psicogenético e o desenvolvimento
fonológico, um ajudando o outro, né? E a passagem de uma hipótese para outra sendo ajudada pela explicitação para a criança através de atividades apropriadas da sonoridade da língua e da segmentação da língua falada. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo que a Magda não é construtivista ou desconsidera as pesquisas da Emília Ferreiro, behaviorista, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus. Então, a descrição que você acabou de fazer é de alguém que incorpora as pesquisas da Emília Ferreiro, mas a situa num plano socioconstrutivista, incorporando ao mesmo tempo pesquisas de natureza relacionadas à consciência fonológica e tudo isso com o suporte do processo cognitivo das crianças. E linguístico. Ao mesmo tempo da pesquisa linguística. Psicolinguístico, digamos assim. Voltando ao texto seu dos anos 80, a gente diria que é de tentar incorporar as muitas facetas da alfabetização. Você continua sendo a pesquisadora das muitas facetas da alfabetização. Então, e voltando ao professor lá que está começando. Ou isto ou aquilo, como se uma coisa excluísse a outra. Não sou construtivista, então é o desenvolvimento psicogenético da criança. Ou então, sou fonológico, sou da língua, vou falar fônico, sou da língua fonológica e aí o que é construtivista diz assim, essa coisa de fonologia não pode, não deve, né? O que é da fonologia, acha que é o problema também diz assim, não, essa coisa de construtivismo não tem nada a ver, quando na verdade elas são inseparáveis. Elas são inseparáveis, então as duas caminham juntas. É uma enorme contribuição que a Emília Ferreira trouxe. Eu acho que esse país e vários países têm que ficar gratos a ela por ter explicitado esse processo para nós, das línguas latinas, né? E ao mesmo tempo nós temos que ser gratos à fonologia, e aí nem se pode indicar uma pessoa, mas enfim, aos linguistas que têm se voltado para a língua escrita também, para a aprendizagem da língua escrita, e que percebem esse caminho fonológico. E eu acho bonito quando você vê que as duas coisas vão juntas, né? Que esses processos acontecem ao mesmo tempo na criança. Mais dificilmente quando não se está trabalhando na zona de desenvolvimento proximal, deixando que a criança vença essa zona sozinha, né? Atravesse o mar vermelho sozinha. Quando a gente pode abrir o mar vermelho para a criança, para que ela passe mais facilmente de uma hipótese para outra. Eu vou romper um pouco com o objetivo desse bloco, mas só porque a oportunidade é muito interessante. Os pesquisadores, em geral, tendem a generalizar a sua contribuição para a sala de aula, para a educação, como se ela fosse a única, né? Então, se eu faço pesquisa na área, no campo da psicologia construtivista, aquela é a contribuição. Se eu faço na pesquisa da consciência fonológica, aquela é a contribuição, deixando de ver que a criança aprende um objeto que é complexo, que são várias facetas ao mesmo tempo. O que você acha que te permite buscar essa integração? Olha, provavelmente porque eu tenho uma formação de linguística, né, muito autodidata, porque nos velhos tempos em que eu fiz curso de letras, nem havia linguística ainda, muito menos fonologia, no currículo do curso. Mas era sempre, filologia, né, mãe? Sempre trabalhando com o ensino de português, porque eu posso ser pesquisadora, eu posso ser escritora, mas fundamentalmente eu sou professora, sempre voltada para o processo de aprendizagem das crianças, dos jovens, né? E curiosa de ver como é que esse processo ocorre. Talvez isso tenha me levado
buscar essas relações, né? E enxergar o processo como um todo, e não um pedaço do processo só, né? Que, na verdade, como você disse, cada um trabalha, e tem que ser assim, a ciência se faz assim, cada um tem que se aprofundar numa parte do processo, ninguém consegue estudar o processo inteiro. O problema é que depois se acha que a parte que ele estuda resolve o todo, né? E não é isso que ocorre. Precisa somar as partes, porque o processo é complexo, ele tem várias facetas, e não adianta dizer que essa faceta resolve o processo. É preciso ver essa integração. E que ciência é essa que faz a soma das partes? Quem faz a soma das partes deveria ser a pedagogia, que está voltada para a criança, para o ensino, para a educação. Então, a pedagogia, no meu entender, caberia ver, conhecer essas várias partes e organizar o ensino de forma a articular essas várias partes, de modo que o processo complexo que a criança enfrenta, vivencia quando aprende a língua escrita, seja respeitado como um processo complexo e não se deturpe o processo, levando a criança a desenvolver uma faceta só, perdendo as outras. E por que não tem feito? Eu vejo por que não tem feito, eu acho. Primeiro, porque há esse certo corporativismo de que as pessoas acharem que aderindo a uma faceta, aos estudos de uma faceta, elas têm que ser fiéis a ela e esquecer o resto, né? Então, essa é uma das razões. Nós que trabalhamos com educação, não podemos ser corporativistas nesse sentido, porque temos que entender que são várias facetas e trabalhar todas essas facetas articuladamente. Um outro aspecto que dificulta isso é a formação dos professores que não têm explicitado essa complexidade do processo e essas várias facetas. É uma formação também complexa do professor alfabetizador. Ele tinha que ter um conhecimento bem profundo da psicogênese, que em geral se fica só nas etapas. A criança passa por essas etapas e acabou. O que eu acho que é até ofensivo para a Emília, porque a Emília já avançou muito, tem publicado muito, já acabou de sair um livro de Emília em que ela já trata de consciência fonológica, né? E as pessoas acham que você está ofendendo a Emília Ferreira se você falar qualquer coisa de consciência fonológica, que não é a posição dela, não é. Eu acho que posso afirmar isso com certa tranquilidade. Já outros aderem a fonologia, consciência fonológica, né? E dizem, é isso aqui, essa coisa de psicogênese não interessa. Sem enxergar que a consciência fonológica está junto com a psicogênese, né? Está sustentando o processo da criança de avanço pelas várias etapas. Magda, no último bloco a gente acabou entrando no segundo, que era já de falar de princípios mais gerais de uma pedagogia ou de uma didática da alfabetização. Você aumentou essa complexidade ao acrescentar o conceito de letramento e dizer que não é que é importante ao mesmo tempo alfabetizar e letrar. O que significa isso? Eu acho que essa é uma contribuição também da psicogênese, porque a psicogênese e a Emília Ferreira sempre insistiram em que é preciso que a criança aprenda a ler e escrever, lendo e escrevendo em situações reais de leitura e de escrita, né, com materiais reais de leitura e escrita. Isso é letramento. Não se trata apenas de aprender a tecnologia da escrita. Nós discutimos, né, como é que a criança vai passando pelas etapas psicogenéticas e vai ao mesmo tempo desenvolvendo a consciência fonológica. Isso para quê? Para aprender a escrever e a ler,
né? Aprender uma tecnologia de representação, um sistema de representação. Mas esse sistema de representação serve para alguma coisa, né? Não vai aprender para quê? A ler e escrever. Então, vamos deixar para depois? Primeiro ela vai aprender a ler e escrever e depois ela vai ler e escrever? Não faz sentido, né? Porque eu às vezes fico pensando que a criança que passa por um processo em que primeiro é para aprender a ler e escrever, e eu em algumas pesquisas vi professoras fazendo isso, falar, peraí menino, larga essa revistinha aí, larga esse livro, porque não está na hora ainda. Depois que você aprender a ler e escrever, aí a gente vai mexer com esses livros. No meu tempo ainda tinha o pré-livro e depois o livro. Ainda tinha antigamente o pré-livro, quer dizer, não é o livro, é o antes do livro, né? A criança, que imagem a criança deve fazer disso de ler e escrever, né? Quando ela entra na escola doida para ler os livros, ela não entra porque ela quer ler, né? Quer escrever. Então é preciso fazer as duas coisas juntas. Ao mesmo tempo está aprendendo a ler e escrever e está lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo, que nos usos sociais da leitura e da escrita, e em condições que a professora, circunstâncias que a professora crie, de leitura e de escrita, da literatura infantil, de vários gêneros, de vários suportes, etc. Né? É o letramento. Então, quem adere à psicogênese está aderindo também ao letramento. A Emília Ferreira não gosta desse nome porque ela tem um argumento que é aceitável, de que basta dar alfabetização no sentido mais amplo, que inclua o letramento. Não seria necessário uma palavra para isso. Eu defendo a palavra porque eu acho que é importante para as professoras, para todo mundo, entender que são duas aprendizagens diferentes, na verdade, né? Uma aprendizagem de aprender a ler e escrever, que eu daria o nome alfabetização a isso, daria não. Todas as pessoas dão esse nome a isso, né? Qualquer pessoa que você pergunta, o que é alfabetização? É aprender a ler e escrever, é ensinar a ler e escrever. Ninguém pensa ler livros com compreensão, né, compreender os cartazes que estão em volta. Ninguém fala que é isso que é alfabetização. E não adianta a gente lutar com as palavras, né? Já dizia o nosso Drummond, lutar com as palavras é a luta mais vã. A alfabetização ganhou esse sentido e é impossível, né? A língua não suporta agressões. Então, agora, para despertar as pessoas para um outro aspecto, é preciso dar um nome a esse aspecto, porque aí, de novo, a língua nos ajuda. Quando você cria um nome, você configura o fenômeno que não está configurado. É o caso do letramento. Quando se passou a falar em letramento, passou-se a pensar, é preciso usar a língua escrita também. Letramentos são os usos da língua escrita. E agora, o importante é que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Elas, com processos cognitivos e, portanto, processos de ensino específicos, mas acontecendo simultaneamente, né? No processo da criança. Por isso é que eu prefiro a expressão aprendizagem da língua escrita, ou aprendizagem inicial da língua escrita, que se compõe de alfabetização e letramento integrados. E o letramento tem um impacto na alfabetização durante esse tem. Momento inicial de aprendizado da língua escrita? Porque veja como, já desde a educação infantil, a criança que está lidando com livros de história está vendo a professora ler uma história para ela e mostrando, e se for uma boa professora vai mostrar, estou lendo aqui, ó, nada que ajude tanto a criança na educação infantil como a leitura do dedo que acompanha, porque a criança vai vendo que isso que ela está falando, que na verdade ela está lendo, está representada ali por aquelas letras, né? E que está indo da esquerda para a direita e está descendo de cima para baixo. Quer dizer, a criança com 3, 4 anos está se letrando e está, ao mesmo tempo, se alfabetizando com esse processo, né? Então, é desde cedo que as duas coisas vão juntas.
E uma ajudando a outra. Algumas pessoas consideram que na educação infantil isso não deva acontecer, quer dizer, que é prematuro, que isso é uma tarefa da educação fundamental, que as crianças, que a função fundamental da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, que deve se desenvolver por meio do brincar. Como é que você vê isso? Que é uma intromissão inadequada à questão do letramento na educação infantil e, sobretudo, da alfabetização. Como é que você vê? Olha, eu, para ser sincera, eu acho que isso, quem pensa assim, está desconhecendo a criança. Na intenção de defender a criança, na verdade, são pessoas que estão prejudicando a criança. Porque, sobretudo no mundo atual, que é um mundo letrado, a criança, desde que nasce, está cercada da escrita, né? A criança quer aprender a ler e escrever, desde pequena, ela está interessada em livros, em revistas, em jornais, né? Isso, qualquer pessoa que convive com crianças vê isso. E criou-se essa tradição de que a criança, que há um dia certo e uma data certa e uma idade certa em que a criança pode começar a aprender a ler e escrever. Gente, a criança já começou há muito tempo. Lá na educação infantil, o que se faz é apenas sistematizar um processo que já está acontecendo fora da escola. Agora, sistematizar significa o quê? E já introduzir a criança no mundo da escrita de acordo com as condições da criança naquele momento, na idade que ela tem, na fase de desenvolvimento em que ela está, né? E o outro engano é achar que, porque isso também vem de longe, achar que aprender a ler e escrever é um sacrifício terrível, né? E que não se pode impor à criança esse terrível sacrifício. Porque do tempo em que a letra com sangue entra, né? Havia esse ditado antigamente. Mas e não é, para a criança aprender a ler e escrever, se sabe agir bem, né? É uma atividade lúdica, se pode fazer, por exemplo, a consciência fonológica, que realmente a criança começa a desenvolver lá na educação infantil, quer as pessoas queiram, quer não queiram. Porque quando a professora está trabalhando com parlendas, a criança está percebendo o som, sobretudo parlendas que não têm sentido, né? E aí ela está com a atenção voltada para os sons da parlenda. Ela está desenvolvendo consciência fonológica. Por que a professora não pode ajudar a isso, que vai servir mais tarde, muito, escolhendo parlendas adequadas, trabalhando adequadamente com as parlendas, sabendo que a parlenda de que a criança gosta tanto, que é tão interessante, que desenvolve várias outras coisas, também está desenvolvendo a percepção da cadeia sonora, que é a língua, né? E assim, por diante, trabalhar com as letras, esse exemplo que eu dei de contar história, mostrando para a criança onde é que eu estou lendo, né? Introduzir a criança na alfabetização. É porque as pessoas pensam muito, quando pensam em alfabetização, pensam que é ensinar B mais A, Bá, Bá, Bebi, Babu, e não é isso mais. Mas há algumas redes que têm feito isso. Há algumas redes que têm feito isso no Brasil, de introduzir coordenação motora fina. Ficou essa marca, né? Mas tem feito... Que você, é muito interessante isso, que você faz a criança cobrir linha pontilhada, meu Deus, para que cobrir linha pontilhada? Né? Que é aquela coisa que precisa desenvolver, a coordenação motora fina e tal. E quando, sobretudo hoje em dia, que as crianças vão muito mais a digitar do que escrever à mão, né? E que é preciso desenvolver a discriminação visual. Então se fazia o quê? Uns patinhos de cá, outros de cá, um de cá estava virado para cá, com a letra de cá que é igual a quê? Quando você pode fazer isso com formas que são as letras, né? Porque quando você não escreve com patinho, você escreve com letras. Então, o que a criança precisa é desenvolver a discriminação visual de letras e não de patinho, porque ela está cansada de saber que esse virado para cá e esse virado para lá é um pato de qualquer jeito.
O que ela não está cansada de saber é que um P, né, não é a mesma coisa que um B, né? A posição mudou a letra. Então, e por que não fazer isso já na educação infantil? A criança de hoje em dia é uma criança que já chega bem avançada no seu desenvolvimento na escola, que o mundo é outro. Mas a educação infantil ainda está vivendo num mundo, em geral, as pessoas que acham que é só brincar e cuidar, educar e cuidar e socializar, estão esquecendo que o mundo atual é outro. Mas não é o caso das escolas particulares, né, Magda? Pois é, as escolas particulares, as crianças saem da educação infantil alfabetizadas e não se sentem massacradas por causa disso, não, né? Mas pensa-se que na escola pública não se pode fazer isso, porque elas são diferentes, as crianças da escola pública. As pessoas vão ter coragem de falar que as crianças da escola pública não dão conta, quando as outras das escolas privadas dão. Você estar reafirmando uma desigualdade, uma discriminação, como se isso fosse verdade. Não é verdade. Seja para as crianças pequenas, seja para as crianças maiores na alfabetização, que materiais você considera que são interessantes? Eu acho que podem ser feitas diferenciações. Você falou aí de que as crianças já chegam com experiências de materiais digitais, né? Mas, ao mesmo tempo, os programas governamentais hoje têm trazido muitos livros para as escolas. Como é que você vê essas possibilidades de seleção de materiais para as crianças? Há muito material e há, sobretudo, uma coisa que me alegra muito é que atualmente há muito livro nas escolas. As escolas têm recebido livros do PNBE, né? Até os livros de dados do PNBE, os livros complementares, e tem também a oferta do material de complementar tecnológico. Então, há muito material. O que é importante é que o professor saiba como escolher aquilo que é adequado para aquele momento que as crianças estão vivendo. Até mesmo um livro didático. O livro didático serve muito ao professor se ele for usado de forma a acompanhar realmente o processo da criança. O fundamental é que o professor compreenda o processo e saiba o que é conveniente fazer em cada momento. É preciso deixar também que o professor faça invente as suas atividades, né, adequadas para o momento das suas crianças, naquele momento. O material, hoje em dia, com relação à tecnologia, é uma questão difícil, ao mesmo tempo interessante. É que as crianças sabem mais do que os professores, né? Eu tenho visto com frequência que os professores, por exemplo, as escolas atualmente têm muitas salas de computadores, né? Sala de informática, e eu vejo com frequência a criança ensinando ao professor: não, professor, não é assim não, você tem que fazer assim. Então, elas são mais avançadas porque elas vivem no mundo, elas nascem no mundo tecnológico, né? Hoje mesmo, nas camadas populares, hoje todo mundo tem pelo menos telefone celular, né? E muitos computadores também muito na periferia de complexos. São Paulo. Então, é preciso levar em conta isso, mas é preciso preparar os professores para isso. Porque como é que eles vão orientar a criança nisso sem estarem eles preparados, né? As escolas têm usado, mesmo as escolas públicas, e o MEC o governo tem ajudado a montar tecnologia nas escolas, mas não tem ajudado suficientemente a formar os professores para o uso dessa tecnologia. Para a alfabetização, há já alguns programas que são muito interessantes para ajudar a criança a construção desse sistema de representação. Ajuda muito, né? Porque você pode jogar a visualização com a representação, né? Mas representação o que é fundamental aí é a formação do professor.
para escolher o material adequado, porque também tem muita coisa que não é adequada, escolher o material adequado e saber quando usar esse material e como usar esse material. Mas você tem insistido muito também na importância, voltando aos livros, na importância de um gênero, de um tipo de livro específico, que é o literário. É o literário. Para a educação infantil, eu acho que é o exclusivo. O livro da literatura infantil, seja ficção, seja não ficção. Não há sentido, e eu não vejo sentido, em material didático para a educação infantil, livro didático para a educação infantil. E por que eu não vejo sentido? Porque é um momento em que realmente você tem que associar o lúdico, né? Que o lúdico tem que ser o centro de todas as atividades, pela natureza da criança nessa etapa de 0 a 5 anos. E o material didático, ele sempre tende a aprender muito o professor, e além de não haver ainda muita clareza do que é, no caso que nós estamos discutindo aqui, de alfabetização e letramento, o que é que se faz, se pode fazer, se deve fazer na educação infantil nessa área de alfabetização e letramento. E o que se pode e se deve fazer é trabalhar com o livro com diferentes gêneros e até com outros portadores que não um livro, né? Trabalhar com ele e dali fazer todo o trabalho de alfabetização e letramento. Eu penso que não cabe material didático para a educação infantil. Ao longo da sua carreira, eu acompanhei uma parte dela, né? A gente tem acompanhado juntos várias políticas para a alfabetização, né? Algumas deram mais esperanças, outras menos, e a gente está vivendo agora um conjunto de outras políticas, né? Recentemente, o PNAEC, né? Mais recentemente ainda, a gente deve ter agora a ANA, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização, isso em nível nacional, mas a gente vive numa federação que tem políticas estaduais, políticas municipais, que muitas vezes trombam entre si, né? Nem sempre o espírito de colaboração entre os entes federados funcionam. Como é que você vê esse panorama mais geral, né? Atual dessas políticas para a alfabetização? Uma primeira observação que eu faço nessa altura da vida é que vivemos, como você disse, várias políticas ao longo dos anos, e eu estou acompanhando isso há algumas décadas já. E observa-se a cada momento se pensa que agora achamos a política certa. E, na verdade, nunca achamos a política certa. Mas é natural isso, porque em cada momento há todo um conjunto de injunções, até ideológicas, né, que determinam uma política que funciona naquele momento. O que me parece que, fazendo uma análise ao longo do tempo e chegando até o momento de hoje, o que eu vejo é que falta difícil dizer isso, né? Mas falta um consenso, uma proposta mais firmemente assentada nos conhecimentos construídos a respeito, no nosso caso, da alfabetização, do letramento. São políticas um pouco a cada momento é uma política de apagar o fogo, né? Trabalho de bombeiro. E para apagar o fogo tem que ser depressa. E tem que ser depressa porque, em geral, tem que acontecer no tempo do mandato de quem está no poder. Então as coisas são feitas um pouco atabalhoadamente, sem a perspectiva do tempo. Você vê como as políticas vão mudando, só pensando nas últimas décadas. A cada momento você tem uma política que tenta não suplantar a anterior, nem continuar a anterior, né, mas competir
com a política anterior. Esse é um problema sério, a falta de continuidade. Essa é uma palavra que eu repito muito, continuidade, porque eu acho que em educação fundamental é a continuidade. Em todos os aspectos da educação, no ensino, é preciso que os processos são humanamente contínuos, né? No desenvolvimento, em todos os seus aspectos, é um processo contínuo. As políticas não são contínuas, elas mudam a cada momento e criam cisões que prejudicam muito, né? E são sempre muito apressadas. E isso é complicado. Por exemplo, se queremos falar do PNAE agora, né, o PNAE para funcionar em um ano. Né? Esse ano está se trabalhando PNAE, que é alfabetização. O ano que vem vai se trabalhar PNAE, matemática. E esse ano, depois de um ano de trabalho PNAE, que é alfabetização, vai se avaliar se as crianças estão alfabetizadas aos 8 anos, como se o PNAE pretende. As coisas não caminham tão depressa assim. Uhum. Né? Então, essas são... E depois, outra coisa que é fundamental, são muitas coisas que são fundamentais, mas uma outra coisa que é fundamental é que se tem, nas últimas décadas, isso não é só do Brasil, é do mundo inteiro, achado que você resolve o problema da educação avaliando. Né? Então, você tem avaliações... a nova é a Avaliação Nacional da Alfabetização. A nova coisa da alfabetização é a alfabetização. Então, você avalia no município, no estado, no país, internacionalmente. Então, você vai desde o PISA, que avalia um número enorme de países, né, e compara os países, quem está na frente, quem está atrás, passando pelo nacional, né, as provas todas que nós temos, SAEB, Prova Brasil, sem falar nas do ensino superior, etc. E agora a ANA, né, que vai avaliar a alfabetização aos 8 anos das crianças. Tá certo, eu não sou contra essas avaliações, não sou contra essas avaliações porque eu acho que elas são importantes por colocar um olhar externo na educação, no ensino, e alertar as pessoas para o que está acontecendo. O grande erro que me parece estar aí é que a avaliação está sendo realizada isolada do que deve fundamentá-la, que é uma definição clara dos currículos para o país. Né? É uma coisa incompreensível para mim que chegue uma prova nas escolas que ninguém pode ver, porque, em geral, a prova não tirando a provinha Brasil, nada mais se pode ver, nem no nível do Estado, nem no nível federal. Né? Então, os alunos respondem aquelas questões, as escolas recebem um número do resultado dos seus alunos, números. Né? E quem saiu melhor, né? Tem uma escola ótima, não sei aonde, tal estado está melhor que tal estado, tal município melhor que tal município. E as professoras ficam se perguntando, tá, mas onde é que nós erramos? Onde é que as crianças erraram? Talvez até não tenham errado em lugar nenhum, apenas trabalharam de uma forma diferente daquela que está sendo avaliada. Isso se resolveria se esse país tivesse um currículo, mas que currículo não entendido como uma conversa a respeito da alfabetização e do letramento. Um currículo que, além da conversa, tivesse metas estabelecidas com muita clareza. Olha, a criança alfabetizada, ela deve ser capaz de fazer isso, isso, isso e isso. E aí os professores vão saber o que fazer para chegar lá. Né? A autonomia do professor, que muita gente pensa, mas isso fere a autonomia do professor. É tudo que os professores querem. As centenas de professores com quem eu tenho contato frequentemente. O que eles querem é clareza sobre, estão dizendo que eu tenho que alfabetizar a criança até os 8 anos. Mas o que é uma criança alfabetizada? O que ela deve saber? O que ela precisa saber fazer? Né? Não dizem isso. E é preciso dizer isso, é preciso estabelecer isso no país. Os professores querem isso. O que fere, no meu entender, a autonomia do professor
é dizer, você faça isso, isso e isso. Não é você faça, ele sabe o que fazer. Se falarem com ele, onde é que ele tem que chegar. Né? Não é dizer que caminho que ele deve assumir. Eu falei há pouco do material didático, nesse sentido. O professor sabe, se ele tem clareza onde ele quer chegar, e aí, em se tratando de ensino fundamental, e mais especificamente de alfabetização e letramento, é uma questão de equidade que todas as crianças desse país têm o direito de chegar, atingir metas que são as mesmas para todo mundo. Isso é da democracia. Então é preciso que isso esteja claro. A autonomia do professor é ferida quando você dá a ele um pacote e fala, você tem que cumprir esse pacote, porque eu vou ver se você cumpriu esse pacote ao fim de tanto tempo. Isso é ferir a autonomia do professor. Não estabelecer metas. E o país tem a obrigação de fazer isso. E até hoje não fizemos. E há resistências, por incrível que pareça, há resistências a isso. O que é, e às vezes de pessoas que acham que estão defendendo o professor e defendendo as crianças. Ao contrário, estão prejudicando os professores e as crianças. Dos argumentos desses agentes que resistem dizem respeito aos ciclos. A definição de metas no interior dos ciclos fere o princípio dos ciclos. Como você vê isso? Mas não se trata de definir metas por ciclos. É definir metas com continuidade ao longo do ensino fundamental. A questão dos ciclos é mais uma questão de dar um parâmetro aos professores de o que deve acontecer em determinados períodos. Então, no primeiro ciclo, vamos considerar primeiro ou terceiro ano, é possível as crianças atingirem tais e tais metas, mas elas vão continuar no ciclo seguinte. Os ciclos só funcionarão bem quando eles forem contínuos no interior deles mesmos e de um ciclo para outro. Ao terminar, a criança não termina um ciclo. A concepção de ciclo é mais, no meu entender, é mais um parâmetro de que vamos nos esforçar para, dentro desse ciclo, chegar a tais e tais metas. Mas as metas continuam nos anos seguintes. Sim, mas eu estava me referindo no interior de um ciclo. Então, por exemplo, no primeiro ano, espera-se que no primeiro ano do primeiro ciclo o aluno tenha desenvolvido o princípio alfabético. Considera-se que isso é negativo para o princípio do ciclo? Não é negativo se você tiver as metas para o primeiro ciclo. Então, se diz, a criança dá conta, a criança é capaz de, ao fim do primeiro ano do primeiro ciclo, ter já se apropriado do princípio alfabético. Mas no segundo ano, eu vou ter a meta de dar continuidade a isso e, tendo de dar continuidade a isso, eu vou perceber que a criança, na verdade, não se apropriou do princípio alfabético. Então, esse professor do segundo ano, essa professora, vai retomar as metas. As metas têm que ser construídas de forma que elas estejam articuladas continuamente ao longo do ciclo e de um ciclo a outro. Sempre a meta de um ciclo, de um ano, retomando a meta anterior, aumentando um pouco a complexidade da meta, mas de tal forma que a professora que vai trabalhar no segundo ano percebeu que no primeiro, a do primeiro disse a ela, quanto a tais alunos, eu não consegui que eles chegassem à meta. Então você fica prevenida que essa meta não foi atingida. Esse entendimento entre o ciclo, no meu entender, ele funciona muito mais em termos dos professores do que dos alunos. Não são os alunos que percorrem o ciclo, são os professores que enxergam o ciclo.
Então não é a questão do aluno passou para o primeiro e para o segundo ano, então ele completou o primeiro ano tendo atingido as metas. Não, é o professor que trabalhou no primeiro ano buscando aquelas metas, que atingiu para alguns alunos, para outros não. O do segundo ano que vai dar continuidade a esse processo, e o do segundo conversou com o primeiro, do segundo com o terceiro com o segundo. Os professores é que têm que trabalhar em ciclo, não os alunos. Para os alunos o processo tem de ser contínuo. Uma outra crítica que se faz também, ao se definirem metas no interior do primeiro ano do primeiro ciclo, como por exemplo, especificamente quando o aluno deve dominar o princípio alfabético, é de que isso geraria consequências negativas para a educação infantil. Que isso reduziria os objetivos da educação infantil, fazendo com que ela assumisse um caráter de período preparatório para a alfabetização. Esse problema da compartimentalização, né, é interessante como a dificuldade que o sistema tem, as professoras têm, de entender a educação como o ensino como um processo contínuo. Para a criança não tem esses cortes. Agora eu saí da educação infantil, vou entrar numa outra coisa. Não vai entrar numa outra coisa, né? Tanto o ensino fundamental quanto a educação infantil tem que se entender, se entender o processo como uma continuidade. A criança fez 5 anos, passa para 6, passa para 7, isso para ela é um processo contínuo, no desenvolvimento dela, né? Então, e como eu já defendi aqui anteriormente, numa das perguntas anteriores, o processo de alfabetização e letramento começa na educação infantil. Ele não vai acontecer porque o ensino do primeiro ciclo, do primeiro ano do primeiro ciclo, vai exigir que eles lá mudem. Não, né? A educação infantil tem que se convencer de que a criança está no processo de alfabetização e letramento, quer queiram, quer não queiram. Ela está nesse processo. E se tiver clareza com relação a esse processo e compreender como é que esse processo se dá, no processo de desenvolvimento da criança, a educação infantil vai fazer que essa passagem seja tranquila de uma para outra, né? Que a criança, nem a criança nem a professora sintam essa coisa, agora eu tenho que dar conta do princípio alfabético. Gente, a criança já chega no processo de compreensão do princípio alfabético, né? E não vai pedir a professora lá, você ensina os meninos aí, sei lá o quê, para prepará-los, para não tem preparação. O ensino não é feito de preparação, de um ciclo para o outro, de um ano para o outro. O ensino é feito de acompanhamento do desenvolvimento da criança. E esse é ininterrupto, e é contínuo, né? Não adianta as pessoas quererem usar uma faca e ficar partindo as coisas. Magda, só para encerrar, você já... É difícil encerrar a conversa com você. Você já trabalhou em diferentes comissões do Ministério, na alteração de legislação, comissões internacionais, orientando, fazendo pesquisa, orientando mestrado, doutorado, em creches no conglomerado da Serra, na Secretaria de Educação de Lagoa Santa, agora mais recentemente, no desenvolvimento profissional eu gosto que fala de professores. Desenvolvimento profissional. Onde reside essa chama que Essa faz acreditar na mudança e é acreditar na mudança e me sentir responsável por colaborar com a mudança. Eu tenho eu carrego um ônus que é o do compromisso social, que é muito forte, muito forte. Eu não consigo, às vezes eu penso, a essa altura da vida já podia estar, né, como a maioria das pessoas, aposentam, vão fazer aquilo que, sonhei a vida inteira fazer isso. Mas o que eu sonhei a vida inteira é com a
igualdade e equidade na educação pública. E como essa nunca se realiza, né, eu tenho sempre que continuar perseguindo esse sonho, né, essa esperança, que é, no fundo, eu interpreto assim, algo que essa chama que começou na minha infância a gente é muito fruto daquilo que viveu, né? Eu fui educada numa família muito comprometida socialmente, sobretudo meu pai, meu avô, e que foram para mim figuras muito fortes e que tinham esse compromisso social e às vezes essa irritação com a ausência da realização dos sonhos que a gente tem, né? E fui educada também religiosamente uma religião que enfatizava e comprometia a gente com o outro, com a sociedade, de modo que eu acho que é isso, né? E o compromisso, basicamente é o compromisso com as crianças das camadas populares nesse país. E é a revolta contra a desigualdade e a discriminação sociais, né? Se numa autoanálise eu diria que é isso. Não nego que eu chamei de ônus, mas na verdade é também um bônus, porque de uma forma ou de outra a gente sempre vai tendo alguma satisfação, a satisfação do dever cumprido, né? Eu já te disse uma vez que eu estudei a vida inteira meu ensino primário e hoje chamado fundamental e médio, numa escola que tinha esse lema: conhece o dever e cumpre-o. Isso eu fiquei tão imbuída desse lema, esse lema entrou tão fundamentalmente, eu internalizei tanto esse lema, que é pesado, porque não é só questão de cumprir o dever. Você, mais do que cumprir o dever, você tem que conhecer o dever. Então, eu conheço o meu dever de colaborar com a educação das crianças desse país.